Olá, colegas. Agora nós estamos aí numa série de vídeos de aulas, né? Sobre história, mas vai ter os assuntos também, geografia, matemática, que é uma parte que eu gosto. Mas essa parte é mais fácil, porque eu vou somente explicar. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, como ela se deu, né? Que ela foi muito curiosa, porque ela se deu em vários países, né? Não foi só com Lutero, né? Lutero foi um dos mais assim, destacados reformadores, né? Ele era um padre não, ele era um professor de teologia, ele era um coroinha, né? Não chegou a ser ordenado padre, mas era muito inteligente e questionador, como os jovens são, né? Porque os adultos eles vão se adaptando mais ao sistema e se conformam com as coisas que são impostas, né? Mas Lutero começou a questionar, né? Ele não gostava de pagar indulgência, começou a questionar por que o padre não casava, né? Essas coisinhas aí, ele fez suas 95 teses para questionar a Igreja Católica. O desejo de Lutero era mudar a Igreja Católica, uma coisa muito difícil, né? Porque a Igreja em si, a grande maioria não queria mudança, gostava do jeito que era, nas urgências, questão dos santos, né? E era muito misturada assim com outras religiões, e ele queria algo mais puro, queria mais fiel à Bíblia, né? Que era o que ele lia, que ele estudava e que ele ensinava. Então ele começou com essas 95 teses, que eram questionamentos que ele estava fazendo à doutrina católica. Então ele iniciou aí esse projeto e encontrou pessoas que tinham também essa insatisfação, né? E provavelmente apareceram pessoas que nem eram católicos, nem nada, né? Mas que gostaram dessa nova forma de se apresentar o evangelho, né? Outros reformadores surgiram também na época, né? Zwinglio, né? E outros que nós vamos citar em outro vídeo aqui com mais detalhes. Hoje é somente uma introdução daquilo que nós vamos falar sobre a reforma protestante. Isso. Então foi um questionamento ao jeito de pregar o evangelho, né? A doutrina católica em si. Então ele resolveu fazer esse movimento. Mas o Wycliffe, né, que era outro também, a igreja presbiteriana surgiu nessa época. Surgiram algumas igrejas nessa época, né? A luterana, que o desejo de Lutero não era formar uma nova igreja, mas sim modificar a igreja católica. Mas como não teve opção, junto com os seus, a gente se inicia um movimento, né? A gente vai ver o resultado. Não tem como sair exatamente como a gente pensou. Ele não conseguiu reformar, mas não desistiu daquele projeto que provavelmente fosse um propósito de Deus. Né? Sabe que eu sou evangélico e como foi uma coisa que aconteceu no mesmo período em vários países, né? Uma coisa não tinha internet para divulgar. Então foi realmente o Espírito de Deus que saiu espalhando essa proposta pela Europa. Tá certo? Então, ele acabou formando a igreja luterana ali, ela surgiu disso, né? Ele saiu da igreja católica, juntou um grupo, inclusive casou-se com uma freira, né? Mas a igreja presbiteriana já surgiu num propósito realmente pré-definido, né? Ele queria uma nova igreja, que inclusive essa igreja é a igreja presbiteriana hoje, que é a reformada, que ela foi uma bênção, isso que aconteceu, foi uma mudança que precisava. A igreja católica, ela fez um concílio, o concílio de Trento, que ele reafirmou a fé, não mudou nada do que eles acreditavam. Então, para a Igreja Católica não houve mudança nenhuma, a não ser que a divisão, né? Que saíram pessoas de lá, saíram padres, freiras e até membros, né? Saíram de lá para formar a nova igreja, as novas igrejas, né? Que se eh, formaram na época. Tinha John Wesley, né? Que formou a igreja wesleyana, que é uma igreja que até hoje está por aí, né? Que tem uma doutrina bem interessante, que o pastor lá, o reverendo, ele começa jovem, né, e só sai de lá para ser aposentado, né, ser jubilado. Eles ficam o tempo todo, coisa que não acontece em outras igrejas, né, principalmente a presbiteriana, que foi a igreja que eu assisti nela durante muito tempo, e eles mudam, os pastores passam 10 anos, quando passam muito, né. Então vai mudando bastante. Poucos pastores são jubilados, não sei que eles já cheguem com uma certa idade, passem um tempo nessa igreja e sejam jubilados lá, como eu já vi acontecer, tá certo? Então, surgiram essas igrejas aí nessa época, são as igrejas chamadas reformadas. Dessas aí,
surgiram as outras igrejas, né, que nós conhecemos nos dias de hoje. Todas vieram de dentro de alguma delas aí, né? Ou da Wesleyana, ou da Presbiteriana, que foi a primeira igreja que se estabeleceu naquela época, ou da Luterana, né, que é uma igreja até pequena hoje. Então é isso, né? Esse nosso primeiro vídeo é tipo introdução à Reforma Protestante. Depois eu vou ver